Antes de Roma dominar o mundo e da Grécia florescer com filosofia, havia um povo discreto, mas incrivelmente poderoso. Eles não buscavam a guerra, navegavam. Suas armas eram navios, comércio e conhecimento. Criaram o primeiro alfabeto, fundaram colônias e dominaram os mares com maestria. Foram os arquitetos invisíveis da história antiga. Hoje, você vai conhecer os fenícios, os senhores do mar. Prepare-se para descobrir como um povo esquecido moldou o mundo de forma silenciosa, mas profunda. Os fenícios foram um povo sem um império unificado, mas com um poder que atravessou fronteiras. Localizados na estreita faixa costeira do atual Líbano, eles viveram entre montanhas e o mar, forjando uma civilização voltada para a navegação e o comércio. Suas cidades mais conhecidas eram Tiro, Sidom e Biblos, centros urbanos independentes, mas unidos por uma cultura comum. Diferente de outras civilizações antigas que buscavam conquistar territórios pela força militar, os fenícios conquistaram pelo mar. Foram mestres na construção naval, criadores de embarcações ágeis e resistentes, capazes de cruzar grandes distâncias pelo Mediterrâneo. Com essas embarcações, estabeleceram rotas comerciais, fundaram colônias e espalharam sua influência de forma silenciosa, mas eficaz. Além do comércio, deixaram um legado cultural duradouro. O mais notável foi a invenção de um alfabeto fonético, simples, prático e revolucionário. Esse sistema influenciaria diretamente o alfabeto grego e, mais tarde, o latino, base de muitas línguas modernas. Embora tenham sido absorvidos por impérios maiores, os fenícios nunca foram apenas comerciantes. Foram pioneiros da globalização antiga, conectando culturas, ideias e produtos entre continentes. Uma civilização discreta, mas fundamental para entender os caminhos da história. A história dos fenícios começa em uma estreita faixa de terra espremida entre o mar Mediterrâneo e as montanhas do atual Líbano. Um território pequeno, montanhoso e de solo pobre para a agricultura, mas com uma costa recortada, repleta de portos naturais e rica em madeira de cedro. Essa geografia moldou o destino de um povo que, diante das limitações da terra, voltou seus olhos para o mar. Desde o terceiro milênio antes de Cristo, essa região já era habitada por comunidades que dariam origem aos fenícios. Influenciados por povos vizinhos como os cananeus, com quem compartilhavam muitas características culturais e religiosas, os fenícios desenvolveram uma identidade própria voltada para a exploração marítima. Sua localização era estratégica. Ao norte, tinham acesso às rotas comerciais com a Anatólia. Ao sul, estavam próximos ao Egito. A leste, conectavam-se com a Mesopotâmia. E ao oeste, tinham o vasto e promissor mar Mediterrâneo. Essa posição central transformou as cidades fenícias em pontos de ligação entre civilizações distintas. O mar não era uma barreira, era uma ponte. E foi por essa ponte líquida que os fenícios se tornaram os navegadores mais audaciosos da antiguidade. A sociedade fenícia era profundamente urbana, organizada em cidades-estado independentes como Tiro, Sidom e Biblos. Cada uma tinha seu próprio governo, geralmente liderado por uma aristocracia mercante, homens ricos, donos de navios, artesãos habilidosos e comerciantes influentes. Não havia um exército poderoso, mas havia uma elite que dominava as rotas do comércio e financiava construções, templos e navios. A base da economia era o comércio marítimo, mas também se destacavam na produção artesanal. Tecidos tingidos com o famoso púrpura de Tiro, vidro soprado, joias e esculturas em marfim. Os fenícios valorizavam o trabalho especializado e desenvolveram técnicas refinadas que encantavam outros povos mediterrâneos. A religião fenícia era politeísta e misteriosa. Seus deuses refletiam forças da natureza e aspectos da vida urbana. Entre os principais estavam Baal, deus da tempestade e da fertilidade, Astarte, deusa do amor e da guerra, e Melkart, protetor da cidade de Tiro. Os rituais incluíam oferendas, sacrifícios animais e, segundo algumas fontes antigas, ainda debatidas, sacrifícios humanos. Seus templos não eram grandiosos como os egípcios, mas carregavam um ar de segredo e poder. Para os fenícios, o comércio era sagrado, e os deuses, os verdadeiros donos dos mares. O verdadeiro império dos fenícios não era feito de terras, era feito de rotas. O mar Mediterrâneo era seu mapa, e cada onda, um caminho para a riqueza.
Com navios resistentes e técnicas avançadas de navegação, os fenícios dominaram o comércio marítimo por séculos. Partindo de suas cidades costeiras, os mercadores fenícios levavam produtos exóticos, madeira de cedro, extraída das montanhas do Líbano, tecidos tingidos com púrpura, cor associada à realeza, vidro, um de seus maiores legados artesanais, e artefatos de luxo em ouro, prata, marfim e pedras preciosas. Em troca, traziam trigo do Egito, estanho da Bretanha, cobre de Chipre e até escravos de regiões distantes. Seus navios percorriam milhares de quilômetros, estabelecendo feitorias e postos comerciais desde o Levante até a Península Ibérica. Cada porto tocado por ele se tornava parte de uma vasta rede silenciosa de trocas e influências. Mas o comércio fenício era mais que econômico, era diplomático. Em vez da guerra, ofereciam produtos. Em vez de batalhas, acordos. Enquanto outros impérios queimavam cidades, os fenícios as conectavam. Foram, de fato, os tecelões invisíveis da economia antiga, amarrando o mundo conhecido por meio do mar. A expansão fenícia não se deu por conquistas militares, mas por colônias, sementes lançadas ao mar, que floresceram em terras distantes. Por onde passavam, fundavam postos comerciais que, com o tempo, se transformavam em cidades vibrantes, pontos estratégicos de um império sem exército. A mais célebre dessas colônias foi Cartago, fundada por volta de 814 a.C. no norte da África. Nascida como uma simples feitoria, Cartago cresceu até se tornar uma potência naval que, séculos depois, enfrentaria Roma nas guerras púnicas. Mas não foi a única. Os fenícios também fundaram Gadir, atual Cádiz, na Espanha, Málaga, Palermo na Sicília, e colônias ao longo de Chipre, Malta, Sardenha e até nas costas da atual Tunísia. Essas colônias eram autônomas, mas mantinham laços culturais, comerciais e religiosos com suas cidades-mãe. Serviam como entrepostos para escoar mercadorias, reabastecer navios e expandir a influência fenícia. Cada fundação era estratégica, próximas a minas, fontes de água ou rotas comerciais. Não conquistavam, se enraizavam. E assim, os fenícios ampliaram sua presença por todo o Mediterrâneo, criando uma rede invisível de cidades irmãs, conectadas por navios, comércio e uma herança cultural que atravessou séculos. Embora não tenham construído pirâmides nem deixado monumentos grandiosos, os fenícios legaram ao mundo algo ainda mais duradouro: ideias. Sua maior contribuição para a humanidade foi a criação do primeiro alfabeto fonético, por volta de 1050 a.C. simples, com pouco mais de 20 sinais representando sons. Esse sistema foi adotado pelos gregos, adaptado pelos romanos e tornou-se a base dos alfabetos ocidentais modernos. Cada letra que escrevemos hoje carrega, sem sabermos, o eco de uma invenção fenícia. Além disso, sua arte de navegar e comerciar moldou o que podemos chamar de a primeira rede global do mundo antigo. Eles conectaram culturas, idiomas, religiões e mercadorias. Foram pontes entre civilizações que, sem eles, talvez jamais tivessem se encontrado. No campo religioso, muitos de seus deuses foram absorvidos por outros povos. Melkart, por exemplo, seria associado a Hércules pelos gregos. Sua mitologia ressoou em diferentes tradições mediterrâneas. Mesmo após sua queda, os fenícios viveram através de suas colônias, de seus ensinamentos náuticos e da linguagem. Poucos povos foram tão discretos, e ao mesmo tempo, tão fundamentais. Seu verdadeiro legado não foi o domínio, foi a transmissão. E nisso, os fenícios foram mestres silenciosos da história. Os fenícios não caíram de uma vez, foram sendo engolidos por impérios maiores. Assírios, babilônios, persas, e por fim, os gregos e romanos tomaram suas cidades. Seu poder naval foi superado, e sua independência, apagada. Mas sua cultura resistiu. Colonizaram o mundo, e o mundo os absorveu. No silêncio de sua queda, deixaram marcas eternas. Sumiram dos mapas, mas nunca da história. Os fenícios não dominaram pela força, mas pelo saber. Navegaram mares, ligaram mundos e deixaram um legado invisível, porém eterno. Foram arquitetos do comércio, da escrita e das conexões humanas. Hoje, talvez esquecidos por muitos, ainda vivem em cada letra, em cada porto e em cada história contada.